São 3 da manhã, eu tenho um morcego dentro da minha casa e aqui eu peço socorro. E aí eu passei de 3 às 6 pesquisando tudo, o que eu tinha que fazer, o que era um morcego, por que o morcego entrou. E quando foi umas 10, eu acordei com o braço coçando muito, seguido inchou. Do inchaço, o braço começou a doer. E quando foi 11 da manhã, o braço começou a ficar dormente, gradativamente, do pulso até a axila. Aí eu entrei em pânico, eu falei, pronto, é a raiva chegando. Ele me deu uma facada, porque eu não tinha esse dinheiro. Eu estava 2 dias arrumando a casa. No primeiro dia que eu estava fazendo isso, eu percebi no sofá umas bolinhas pretas. Peguei, olhei, aí eu olhei perto do olho, do nariz. Eu disse, que coisa estranha, uma coisa meio chiclete, né? Não entendi o que era, joguei aquilo fora e vi um vulto. Mas era uma coisa tão absolutamente rápida, assim, como se fosse um avião a jato. Até parecia assim, num piscar de olhos que ele se desintegrou no ar. Eu falei assim, bom, não faz o menor sentido. Na sexta-feira, eu arrumei tudo de novo. Deitei no sofá, dormi de controle remoto na mão. E aí, quando foi umas 3 da manhã, eu acordei completamente grogue. E eu vi o vulto passar. Eu não tô tão louca assim, o vulto existe. Liguei a luz do corredor, fui indo eu, o controle remoto para me proteger. E quando eu cheguei no último quarto, ele certamente atraído pela luz, ele veio. Então quando eu estava assim, a um palmo da porta, ele apareceu. Eu dei um grito, ele se assustou, ainda bem, e eu tranquei o quarto. E eu pensei, são 3 da manhã, eu tenho um morcego dentro da minha casa e aqui eu peço socorro. Eu não faço ideia, entendeu? É o vizinho, é o porteiro, eu chamo os bombeiros, eu não faço ideia. Vamos para a internet. E aí eu passei de 3 às 6 pesquisando tudo. O que o morcego provoca? Mordida. Mordida provoca raiva. Então você tem que correr, em 24 horas você tem que se imunizar contra a raiva com o soro e a primeira dose da vacina. A urina provoca leptospirose e as fezes provocam histoplasmose e criptococose. Todas essas 3 doenças, se não tratadas, levam à morte. Umas 8 horas eu acordei, eu ouvi o farfalhar das asas, ou seja, ele ainda estava vivo e estava tentando sair. E quando foi umas 10, eu acordei com o braço coçando muito, em seguida inchou. Do inchaço, o braço começou a doer. E quando foi 11 da manhã, o braço começou a ficar dormente, gradativamente, do pulso até a axila. Aí eu entrei em pânico, eu falei, pronto, é a raiva chegando. Não, vou voar para o hospital. Eu comecei um aprendizado à medida em que as coisas iam acontecendo. Então, primeira coisa, já entendi que eu tenho que me vacinar em 24 horas. Ótimo. Aonde é que se vacina? Eu posso ir a qualquer posto de saúde? Não, não é posto de saúde. É hospital. Qual hospital? Qualquer hospital tem vacina? Não, não é qualquer hospital. E aí que eu fiquei sabendo que não adianta só vacinar. Você tem que tomar um soro. Porque se você tomar uma vacina contra a raiva sem o soro, você morre. Porque a vacina contra a raiva, ela só te imuniza depois da última dose. E a última dose são dali a 15 dias. E o soro tem a ver com o seu peso. Então, se só tiver uma ampola de soro, você tem que procurar outro lugar onde tenha soro. Só tem um único lugar no Rio de Janeiro de sorologia de mordidas, sejam elas quais forem. Macaco, morcego, cachorro, gato, que é o Rocha Maia. Eu fiquei no Rocha Maia, eu cheguei umas 2 da tarde, fiquei até as 11 da noite. Saí de lá, eu falei assim, naquela casa eu não entro de jeito nenhum. A primeira missão é, ok, estou imunizada. Segunda missão, retirar o morcego. Quem é que tira o morcego? Ou quem é que tira o rato, ou quem é que tira a cobra? É a central de zoonoses. Segunda-feira, 9 horas da manhã, eu liguei e eles atenderam imediatamente. Em 3 horas eles chegaram. Vim da casa do meu filho para esperar o técnico de zoonoses, foi o senhor Rafael Pereira. Ele era uma figura quase literária. Ele estava uniformizado com várias logomarcas, inclusive a do SUS, o que muito me surpreendeu. E ele estava com um pulsar de pescador e mais um instrumento, como se fosse uma vara, justamente para poder cutucar o morcego, sabe-se lá onde está. E ele voltou dali uns 10 minutos com o morcego. Aí eu falei assim, eu quero ver o morcego. O morcego cabia na palma da mão, danado. E quando eu vi, ele era desse tamanho. Eu falei, pô, que absurdo. Eu falei assim, mas por que ele me mordeu, entendeu? Ele é hematófago? Assim, olha, existe um enorme mito, entendeu? De que só os morcegos hematófagos mordem. Não.
Todo morcego morde e todo morcego é vetor de raiva. Na hora de ir embora, eu falei assim, mas o senhor gosta do que o senhor faz? Porque afinal de contas, o senhor passa o dia inteiro pegando morcego, pegando cobra, pegando aranha, né? Aí ele riu, ele pegou as coisas dele e riu, abriu um sorrisão. Eu falei assim, meus netos me chamam de Batman. Pelos meus cálculos, ele entrou 2 noites antes, né? Nesses 2 dias antes, eu não via nada, né? Tanto é que eu vi as fezes no sofá um dia antes dele me morder. Quando ele me mordeu, aconteceu tudo aquilo, eu tranquei, eu fui dormir de 6 às 10 da manhã. Quando eu saí, e aí eu fui percorrer o apartamento, a cozinha e a sala eram fezes de morcego para todo lado. Eu acho que ele estava nervoso, né? Como é que eu vou limpar isso? Então eu passei 1 semana procurando o tipo de empresa que fazia esse tipo de serviço e que eu também não sabia qual era, entendeu? Eu esbarrei num link que falava sobre remoção de riscos biológicos. Eles faziam esse tipo de limpeza de fezes de morcego, limpeza de fezes de pombo, que também é tão perigoso quanto, remoção de cadáveres, né? Pessoas que morrem em casa, passam dias sem a família saber. Então eles vieram, fizeram esse serviço, vaporizaram de desinfetante a casa inteira e aí teve uma outra empresa para poder limpar a química toda. E nisso o morcego me levou à falência. Porque você deve imaginar que um serviço desse não é barato, só pode ser caro. Eu não sabia que era tão caro assim. Ele me deu uma facada porque eu não tinha esse dinheiro. Ele me esfaqueou, entendeu? Eu tive que ir para o banco. E a outra sorte, 2 meses antes eu tinha pedido um empréstimo bancário e foi negado. Então eu falei assim, bom, eu pensei, eu não vou entrar nessa casa nunca mais, porque se 2 meses atrás o banco me negou o empréstimo, como é que vai ser agora? E o banco deu o empréstimo. O saldo da história desse morcego é exatamente esse. A gente não sabe o que fazer numa situação de emergência como essa. Olha só, se eu não tivesse encontrado com o morcego, eu não ia saber que eu ia ter um morcego dentro de casa. Eu ia ter o sintoma da mordida, mas eu ia achar que era o quê? Um AVC, sei lá, um ataque cardíaco que era no braço, mas se bem que ataque cardíaco dói o braço, né? Eu estava dormente. Bom, eu ia parar num pronto-socorro, que iam fazer outros exames, né? Não ia dizer raiva. Ah, o morcego me mordeu? Não ia saber. Se ele tivesse contaminado, eu estava morta, eu não estava dando entrevista para você. Tudo bem que as coisas foram dando certo, mas foi fundamental encarar o morcego para sair correndo em busca de informação. Nada aconteceu, dei sorte em todas as etapas? Dei. Mas se não tivesse dado, o fato de eu buscar informação na hora certa e agir rápido ia ser fundamental para a minha vida.